que você achou da corrida, Christian? Qual delas? Fórmula 1, Fórmula 1. Depois a gente fala da Indy. Eu achei muito boa do segundo para trás. Eu achei interessante. Pô, algumas primeiro, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar, tem alguém exatamente. Que tá meio dominando o negócio. Mas com algumas estratégias interessantes. A Mercedes definitivamente deu um salto de qualidade esse final de semana. Achei muito engraçado aquela estranhada que eles se deram na hora da classificação, Pois né? é. Louco, né? É louco, é bem louco, porque com toda a tecnologia que tem hoje em dia, com rádio, com isso, com aquilo, como é que os dois conseguiram se bater, pegar ali, né? se pegar, eu juro por Deus que eu não consegui entender aquilo lá, mas águas passadas, inclusive foram entrevistar o Toto, foram entrevistar o Russell também, os dois, ambos colocaram meio que panos mornos em cima de tudo, não, foi uma falta de comunicação, ok, foi uma falta de comunicação, mas bom, você correu a vida inteira, você corre a vida inteira, eu corri minha vida inteira praticamente e a hora que você entra numa reta, a primeira coisa que você faz é dar aquela olhadinha no espelho, mesmo quando você tá andando sozinho, pelo menos eu tinha costume de fazer isso. Eu não consegui entender por que o Russell não fez isso. Entrou na reta, deu uma olhadinha no espelho. Não é que o Hamilton caiu do céu e de repente apareceu lá, o Hamilton já estava perto dele. Então, se eu tivesse que fazer uma observação, seria só isso. Mas o importante é que todo mundo se entendeu. Naquela bagunça toda entre Hamilton, Russell, Mercedes, todo mundo acabou se entendendo, e deu certo, virou né? a página e vamos embora. Voltaram e daí os dois terminaram. Segundo e terceiro fizeram lugar. o melhor resultado do ano. Fazer uma meia-culpa, que uma coisa que eles justificaram, e até pela transmissão a gente acabou vendo bastante, é porque, como tem a posição do GPS hoje, então sempre um engenheiro falando, tem um carro a 3 segundos. Tem um carro a 2 segundos. Eu entendo realmente o olhar pro retrovisor, mas às vezes o cara tá tão bitolado no lá, vou abrir minha volta, já tem menos carro na pista, que o cara vai reto e confiando na instrução do engenheiro. E não teve essa instrução tem tá isso, chegando, né? tem um carro na frente. Então acho que o cara meio que... Você tem, falando às vezes com o engenheiro, você tem aqueles 30 milhões de botões pra apertar, né? E é engraçado que o Russell ele vai meio que pro meio. Porque ele tá tentando pegar o vácuo da Ferrari. E aí, meio que o Hamilton faz um movimento meio por fora, né? E o Russell não se ligou. E então ele voltou pra fazer a curva e foi espremido ali. Então, por mais que às vezes pareça, são dois campeões de equipe na classificação, né? Pode acontecer por causa de todas esses paralelos que a gente não sabe ali na hora que tá acontecendo, né? Mas realmente foi estranho. Foi uma coisa muito estranha. O que não foi estranho foi... Aliás, talvez tenha sido estranho, foi realmente a Mercedes com esse novo pacote. Deu uma animada, né? Deu uma animada pra pelo menos uma briga... Pouquinho... Tirando o Max, mas ali, tipo, Pérez, Alonso e Mercedes e Ferrari dá pra ter um tchablaugo, né? Tirou um pouco da Aston Martin, né? A Aston Martin não fez assim aquele final de semana. Parece que as pistas de rua são o forte aí da Aston Martin. Mas eu acho que um pouco foi aquela escapada que o Fernando deu logo no Q1, a hora que chegou lá na última curva. Ele foi pra brita, deve ter acontecido alguma coisa no fundo do carro, porque toda vez que ele entrava no box, você conseguia ver os mecânicos debaixo do carro tentando recuperar o fundo. Ainda mais esses carros hoje em dia, eles são tão sensíveis, né? Sim. Então, alguma coisa com certeza aconteceu. O Stroll ter classificado na frente dele... Não é comum, né? Não é comum, né? Foi inclusive a primeira vez que ele classificou na frente do Fernando nessa temporada. E é claro que o Fernando Mania lá na Espanha, e toda aquela motivação a mais que ele tinha, lógico que ele queria ter um ótimo resultado lá na Espanha, que acabou não tendo. Teve um resultado bom, né? O Mike Aqui não Crack seguiu tinha a comentado sequência, logo né, de depois. pódios, né, que ele Isso, a sequência de pódio, aquele 4º lugar, e inclusive pessoal lá da Aston Martin tinha comentado, tivemos um dia bom, de bons pontos hoje, mas sinceramente não foi nada especial. Uma coisa que chama atenção, já tava tendo um zoom de que tinha uma certa pressão em cima do Stroll pai por causa do Stroll filho, que não estava no mesmo desempenho. Você pegava os pontos das equipes, compara a Mercedes com a Aston Martin, você vê que a discrepância de pontos é muito grande. Mas esse fim de semana acho que foi bom pro Stroll filho, o Lance, dar uma... Tipo, beleza, classifiquei na frente do Alonso, cheguei na frente do Alonso na prova, até o Alonso durante a corrida falou assim, eu tô preocupado mais com os caras de trás, pode falar que eu não vou atacar, deu tchauzinho no final da última volta, meio que ele deixou talvez o Stroll chegar na frente. Dá uma amenizada na pressão, vocês acham? É uma discrepância muito grande? A Aston Martin tem que pensar talvez num segundo piloto?
Eu acho que assim, a gente nunca sabe o que acontece lá dentro. Com certeza tem a pressão, o Stroll lê essas notícias, ele se pressiona, né? Mesmo sendo filho do dono. Eu não sei muito a cabeça dele, porque às vezes, tudo que eu já vi dele, ele também mostra uma certa imaturidade, né? Parece aquela criança mimada muitas vezes. Mas eu até achei que... Teve uma entrevista que eu acompanhei dele pós-corrida, que a jornalista, você não pensou em dar... Né? Ninguém falou nada, você dá a posição pro Alonso e tal. E ele, não, tô fazendo minha corrida, focado na minha corrida. E você acha que o seu Alonso incomodou? Falou, o Alonso tá ali, pergunta pra ele. Tipo assim, sabe? Não tenho nada a ver com isso. Fiz o meu trabalho e tal. Mas com certeza ele se coloca a pressão, né? Eu acho o Stroll um bom piloto. Ele dá as estroladas dele, mas não tem nenhum bobo na Fórmula 1 hoje, né? É que por lei do que tá assistindo, esse cara é filho do dono, vai pro inferno. Mas foi um cara que foi campeão de Fórmula 3 inglesa, ele fez pódio na Fórmula 1, então o cara não pode ser bobo. E até brinco, as estroladas dão emoção, né? Se ninguém faz alguma coisa errada ali, dá uma certa emoção pra corrida. Ele sempre dá o que falar, deve estar se sentindo pressionado e com certeza alivia um pouquinho, né? Ele conseguir chegar na frente do Alonso. Mas a gente não sabe o paralelo, se ele realmente recebe uma pressão da equipe por ser quem ele é, né? Ou não. Não, e o pai dele preparou ele muito para entrar na Fórmula 1. Tanto que 1 ano antes dele entrar na Fórmula 1, sempre segunda e terça, logo depois de todo o Grande Prêmio Europeu, a Williams mandava um carro para o mesmo circuito, para ele poder andar segunda e terça, para ele se preparar da melhor maneira possível para o ano seguinte. Eu acho que nenhum piloto teve isso, né? Eu não acho que nenhum piloto na história teve uma preparação dessa. Isso. O menino teve tudo. Não, e ele foi 100% preparado para ser um piloto de Fórmula 1. Ponto. Sim. Se você tirar ele daquele meio, inclusive, eu acho que ele vai levar um tempinho para ele se adaptar, seja para correr de WEC, IMSA, Indy, enfim, qualquer coisa, ele vai dar uma assustada no começo, porque ele foi preparado para sentar naquele carro, extrair o máximo possível daquele carro, com todos os sistemas e todos os mimimis que tem dentro da Fórmula 1, né? Você sai, dá uma volta, para, daí troca o pneu agora, daí não mexe mais no carro, porque no túnel de vento mostrou que assim é a melhor configuração. Ok, pode ser no túnel de vento, mas ir guiando aquilo que eu tô sentindo, mas isso daí é outro assunto, né?